Renato Dias é responsável por uma iniciativa diferenciada, o Ranking dos Políticos. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Brasil Paralelo. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu começar te perguntando onde é que surgiu essa iniciativa Ranking dos Políticos e o que ela é? A iniciativa surgiu após as eleições de 2010. São dois fundadores, o Renato Feder, meu xará, e o Alexandre Ostroviec, dois empresários de São Paulo. E eles tentaram fazer um voto consciente para deputado naquela ocasião. Perfeito. Então o Renato ele tirou ali uma semana para tentar estudar os candidatos e fazer, olha, vou fazer um voto aqui bem pensado e com fundamento. E não conseguiu. Ele não encontrava informações, ele ficou mais confuso depois da pesquisa do que antes, quando ele começou a procurar. Era melhor não ter feito a pesquisa. Era melhor não ter feito. E aí ele teve a ideia, bom, eu vou fazer essa ferramenta então. E aí veio a ideia de fazer um ranking para avaliar a atuação de deputados e senadores, então é só legislativo federal. E ali você tem critérios objetivos para saber como é que os políticos estão performando em relação a corte de gastos, se eles vão ou não nas sessões, como eles votam as principais leis, se eles têm processos na justiça. Esse tipo de critério é o que forma a nota do político, e aí você vai ter o ranking de senadores e deputados. É só senadores e deputados que são avaliados? Por enquanto, só senadores e deputados. E em contexto geral, que números que nós podemos tirar a partir do ranking? Olha, a maioria dos políticos realmente enfrentam processos na justiça, são ficha suja. Como é que fica? Praticamente metade dos parlamentares tem algum tipo de processo. Metade dos parlamentares tem Exatamente. Processo. Então, e aí... Mas não é processinho, é processo? Não, aí tem de tudo. Tem processo... Muitas vezes você tem uma situação em que, principalmente quando o político foi prefeito de alguma cidade, por exemplo, aí ele tem muita coisa da época de administração, ele tem um inimigo político da região, administrativa, várias coisas. Coisa de campanha. Inclusive, para isso, a gente tem o auxílio de um escritório de advocacia que nos ajuda a dizer o que realmente vale a pena ser colocado ali como punição ou não. Então tem o escritório de São Paulo, que é o Braga Nascimento Exílio, que nos ajuda a fazer esse filtro em relação aos processos. Mas mesmo assim é um número muito elevado. No caso, vocês fazem um catálogo preferencial de processos que tenham a ver com a administração pública. Justamente. Em casos envolvendo corrupção, ou questões éticas e morais. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Se o cara brigou com o vizinho e arrumou um processo, isso não vai estar no ranking dos políticos. Perfeito. Só realmente relativos à administração pública. E em relação à presença dos políticos, porque nós vemos aí vários faltando sessão, nós vemos inúmeros utilizando-se de inúmeros assessores, estruturas de gabinete que são custosas, e o trabalho deles, em compensação, é muito baixo. Em relação a isso? Em relação a isso, é um critério que conta também, não tem um peso tão grande, mas a gente leva em consideração. Então a gente vê quanto que ele faltou das sessões que ele poderia ter ido e quanto ele gasta da cota parlamentar. Então você tem o exemplo, por exemplo, do senador Regufe, que é do Distrito Federal. Ele abriu mão de toda a cota parlamentar, ele gasta zero nisso daí. Nada? Nada. Ele tem só ali a despesa da equipe dele para produzir as matérias que ele tem que fazer como atividade parlamentar, mas todos os privilégios de auxílio moradia, combustível, passagens, consultorias, correio, tudo isso ele gasta zero. Então é um exemplo que a gente gosta de ressaltar, porque se todos fizessem isso, teria uma economia aí muito grande. E o contrário? Qual que é o que mais gasta? Eu acho que o exemplo mais marcante nesse sentido é o senador Fernando Collor. Nosso ex-presidente da República. Por ser ex-presidente, Guilherme, ele tem direito, que até uma coisa que agora está se dizendo em relação ao Lula, ele tem direito a 4 seguranças particulares para acompanhá-lo para o resto da vida. Ele já tem direito a esses 4 seguranças. Eu vou dizer aqui, pode ser impopular, mas eu sou a favor que ex-presidentes tenham a presença do Estado na sua segurança, porque afinal de contas desempenharam uma função institucional de elevada importância. Tudo bem, mas aí tu me diz se é a favor do que eu vou dizer agora. Além dos 4 seguranças que ele já tem direito, você pode até concordar, ele gasta mais R$25 mil por mês com segurança privada.
que ele contrata a mais. Mas ele contrata com dinheiro que ele paga do bolso ou com dinheiro... Com o dinheiro da cota parlamentar. Cota, não, dinheiro público, então. Dinheiro não, eu sou completamente contrário. Não, sendo que ele não precisa, ele já tem os 4. Claro, não ele precisa. gasta a mais R$25 por mês. Se ele gastasse do dinheiro dele, os vencimentos dele como parlamentar, não tem problema, não tem problema. Mas somado ao salário que ele já tem, ele gasta mais 25 mil por mês com segurança, além dos 4 que ele já tem. Então acho que é um exemplo oposto aí de gastança sem limite. E é costumeiro a gastança. Mais do que a retenção de recursos nessa área. Você tem a deputada Cristiane Brasil. Ex-presidente do PTB, foi quase ministra do Trabalho. Quase ministra, ficou naquela polêmica. Ela gasta uma média de R$10.000 por mês. Com lancha também? Com correio. E com lancha? Com lancha não temos esse dado aí, né? Precisamos averiguar. Mas ela gasta com cartas, com correio, R$10.000 por mês. Bolsonaro é o terceiro nesse item. Gasta bastante também. Gasta bastante. Também gasta bastante. E tem viajado bastante também. Também tem viajado muito. Então tudo isso você encontra lá no ranking, você consegue acessar essas informações. São informações, Guilherme, que são públicas. Só que não são organizadas. Só que é difícil de encontrar, o link é escondido no site da Câmara e do Senado. O que a gente faz é juntar tudo isso, colocar de uma forma organizada. Tu não achas? Aí vamos entrar na lei do acesso à informação, que eu acho que é um avanço importante. Só que parece que o site da informação ele é feito para a pessoa não se encontrar. Exatamente. Quer dizer, o sujeito entra num verdadeiro labirinto. É isso. Com nomes técnicos, com direcionamentos que levam a lugar nenhum e onde você nunca encontra informação. Então está tudo lá. Exatamente. Mas está tudo muito distante. Aí você baixa um PDF de 200 páginas que você tem que ler com lupa para encontrar o que você está procurando. Então, enfim, olha, estou cumprindo a transparência, mas na prática não é algo amigável que você consegue usar de verdade. Tanto é assim que é baixo o número de pessoas que acessam os sites de informação. Sim, sim. Muito baixo. E as que fazem esse trabalho realmente é um trabalho de formiguinha. Então a tecnologia vem para nos ajudar nesse sentido. Vocês trabalham com uma equipe pequena, presumo. Não achas que seria importante fazer um mapeamento também nas assembleias legislativas num segundo momento? Para ampliar isso? Seria um próximo passo. Que certamente eu acho que nas assembleias legislativas nós encontraríamos casos escabrosos. Porque ninguém lembra, né? Nem lembra que eles existem hoje em dia. Então você tem tudo muito concentrado em Brasília, o foco acaba indo para lá, e as assembleias estaduais passam batido, e com certeza se alguém fizer um trabalho ali de fiscalização maior, vai encontrar muito absurdo, não tenho dúvida. Quem sabe no futuro, a gente por enquanto ainda está com uma equipe muito pequena para poder ampliar essa cobertura, mas sem dúvida é um trabalho para o futuro para a gente pensar em fazer. Muito bem. Nato Dias, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Brasil Paralelo e te deixo com a última palavra. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que as pessoas fazem para acessar, conhecer? O ranking, o endereço do site é o politicos.org.br, politicos no plural.org.br. A gente tem um Facebook muito ativo também, já passamos dos 900 mil seguidores, rumo aí a 1 milhão de seguidores. É só procurar por ranking dos políticos. E eu acho que uma mensagem final, Guilherme, é passar também para valorização do Congresso. E o brasileiro, ele lembra em quem votou no Executivo muito facilmente. Ele já está pensando em quem ele vai votar para presidente, para governador. Mas se você perguntar para uma pessoa comum em quem ela votou para deputado, ela não lembra. Mesmo para senador, ela não lembra. Então é algo que precisa mudar, porque um Congresso bem formado, com pessoas de capacidade, faz toda a diferença. Então o nosso trabalho também é nesse sentido, de informar a importância de um Congresso, de um legislativo forte, com pessoas boas, para que o Brasil realmente siga um caminho aí que é o que todos nós queremos. Sucesso na iniciativa. Obrigado, um abraço a todos, parabéns pelo trabalho também. Obrigado, Nato.